igreja em relação a cultos, né? O decreto é esse, então, tomara a Deus que passe logo, em nome de Jesus Cristo, né? E para que a gente volte aos nossos trabalhos normais. E também depois eu quero estudar uma possibilidade, diaconisa Denise, de nós termos um trabalho aqui pela parte da tarde. Vamos estudar um trabalho, uma forma de nós termos um trabalho aqui na parte da tarde. Nós temos na sede o círculo de oração, na verdade era a tarde da bênção, na sede, né? Era na quarta-feira à tarde. Nós suspendemos, para fazer uma nova estratégia, trazer, umas novidades e tal. E aqui também nós temos a pretensão. Vamos ver, são sábado à tarde, né? Não sei. A irmã Denise ora ao Senhor e vê o que você tem em mente. Faz aí uma proposta para a gente tentar mais ou menos ver o que a gente consegue fazer para termos aqui um trabalho pela parte da tarde, tá bom? É com tu e com Jesus. Amém, Jesus. Nessa tarde eu quero saudar a igreja com a paz do Senhor Jesus, amém? Convido os irmãos a estar abrindo a sua Bíblia comigo em Lucas 13, versículo 10, amém? Aleluia, Jesus. Amém, Jesus? Estarei lendo, amém? E ensinava no sábado, numa das sinagogas. E eis que estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade, havia 18 anos, e andava curvada, e não podia, de modo algum, endireitar-se. E vendo Jesus, chamou-a a si, e disse-lhe: mulher, estás livre dessa tua enfermidade. Amém? Vou fazer apenas um minuto de oração. Amém, Jesus? Soberano Deus e eterno Pai, Deus querido, Deus, ó Pai amado, nesta tarde, ó Pai amado, em concordância com a oração dos teus filhos, meu Deus, meu Pai amado, aqui na tua presença, toma em tuas mãos, Espírito Santo de Deus, fala profundamente no coração de cada um dos teus filhos, que não venha ser eu falando, mas sim o Senhor usando a minha boca para poder falar com a tua igreja nesta tarde. Meu Deus, toma nas tuas mãos a cada vida que aqui se fez presente, que largou o seu lar, o seu momento de lazer para estar na tua presença. Toma em tuas mãos nessa tarde, em nome de Jesus. Amém e amém, Jesus. Nessa tarde, meus irmãos, quero dizer que essa palavra é uma palavra que eu já tinha vindo tendo um pouco de curiosidade de estudar, de folheá-la um pouco mais do que somente passar e ler. Mas nessa tarde, quando eu parei para poder analisar essa palavra, e eu comecei a observar que Jesus, ele fez milagres nos dias de sábado. E mais uma vez aqui se fala na palavra do Senhor. No versículo 10 mesmo fala: e ensinava no sábado. Na época de Jesus, meus irmãos, naquela época, há muitos anos atrás, não era lícito se pregar no sábado, não era lícito curar. Porque os senhores das sinagogas, aqueles homens de poder, os príncipes, eles não gostavam de que fizesse esse tipo de atos no dia de sábado. Pois eu andei pesquisando e naquela época era lei. Era lei, você não podia trabalhar ao sábado. O sábado ele tinha que ser guardado, o sábado ele tinha que ser um dia de descanso. Não era dia de trabalho. Não era um dia de você pregar. Não era um dia de você ir atrás daquela alma que estava desesperada. Não era um dia de você sair pela rua e levar a palavra do Senhor à primeira pessoa que você encontrasse. Pois naquele tempo, até mesmo você pregar, você ir lá e orar para alguém ser curado, era considerado um trabalho. Imagina hoje, nós estamos aqui, de graça, dando o nosso melhor para Jesus, trabalhando para Ele de forma bonita, simples. Não precisamos de muito para poder adorar ao Senhor. Todos os dias temos portas abertas, temos igrejas abertas, lives, vídeos. Em tudo quanto é lugar, tem alguém com uma porta aberta para poder falar o nome do Senhor. Mas naquele tempo,
Jesus, ele é o nosso único suficiente Salvador. Antes mesmo de Jesus nascer, já começou a contradições, já começou a ser perseguido antes mesmo do seu nascimento. Pois o inimigo, ele sabe quem é o Filho de Deus. O inimigo, ele sabe aquele que realmente serve a Jesus de coração limpo. E eu aqui lendo essa passagem esta tarde, observando mais, e fala aqui na palavra do Senhor, que aquela mulher, ela era uma mulher que ela andava curvada. Ela não tinha a postura. Eu fico observando, muitas das vezes nós estamos aqui com o corpo perfeito. Às vezes relaxamos um pouquinho e relaxamos a postura. Aquilo nos causa uma dor imensa. Pode ficar dias ali por causa de uma má postura. Imagina aquela mulher ali, há 18 anos, que não podia olhar para cima. Na Bíblia não relata o nome daquela mulher, de onde que ela veio e nem quantos anos ela tinha. Então eu não posso afirmar para você que ela simplesmente tinha 18 anos. Na Bíblia somente fala que há 18 anos ela permanecia com essa curvatura na sua coluna. E eu fui observando, fui estudando ali, pesquisando. E eu fiquei olhando. Como pode ela estar na casa do Senhor há 18 anos e ninguém sequer orou por aquela mulher? Ninguém sequer se dispôs a ir lá e perguntar como ela estava. Naquele tempo, era lícito você ir lá aprender a Torá do início ao final. Você tinha que saber. Todos que iam para a sinagoga tinham que aprender a Torá do início ao final. Mas se eles sabiam a palavra do Senhor do começo ao final, por que eles não levavam a palavra do Senhor ao povo? Por que que eles mesmos não oravam, não procuravam saber como as pessoas estavam? Naquele tempo, era mais lícito você estar ali todos os dias obrigando alguém a aprender a Torá do que você e realmente viver aquilo que você estava lendo ali. E é assim que estamos vivendo nos dias de hoje. Eu parei para analisar e comecei a observar. Há uns dias atrás eu comecei a observar que eu estava meio afastada de mim mesma. Eu estava ali com o mundo distante dentro da minha cabeça. E eu chegava dentro de casa, minha vontade era sair correndo. Eu não tinha vontade de ficar dentro de casa. Eu chegava no culto, eu sentia a paz. Eu chegava dentro de casa, me dava vontade de sair e não ficar. Mas aí eu lembrei de uma coisa que a pastora mesmo disse aqui no culto. Para você pregar alguma coisa, primeiro você tem que viver. Para você levar algo para alguém, primeiro você tem que viver. Tem certas coisas na vida da gente que a gente passa hoje para amanhã você contar um testemunho. E hoje de manhã eu acordei, antes mesmo do despertador tocar. Eu acordei, era 8h45, meu despertador não é para 8h45. Eu acordei e falei, vou voltar a dormir. Voltei a dormir. Quando foi 9h30 eu levantei. Fui na cozinha procurar cadê o João Pedro, que ele levanta, ele sai andando pela casa, vai fazer café. Fui procurar ele, para saber onde que ele estava. Voltei para dentro do quarto e deitei novamente. A primeira coisa que me veio na cabeça, liga a internet e vai para o WhatsApp. E ali eu parei, comecei a olhar para o tempo e falei, não, eu não vou ligar a internet e vou para o WhatsApp. Como eu já estava com o telefone na mão, falei, não vou levantar para pegar a Bíblia, eu tenho a Bíblia no celular. Peguei e fui olhar o versículo do dia. E ali estava ali em Ezequiel 36, 26. E aquela palavra ali, meus irmãos, falou tão profundamente dentro do meu coração, mas tão profundamente, que o meu dia começou a mudar. O meu dia começou a mudar. Eu já não estava mais com aquela vontade de ficar fora de casa. Eu não estava com aquela inquietação, com aquele sentimento que estava dentro de mim. E eu comecei a observar que nós estamos aqui no século 21, em 2021, na casa do Senhor,
temos a oportunidade de pregar, de louvar, de levar a palavra do Senhor a quem quer que seja. Não somos proibidos dia e nem hora nenhuma. Mas naquele tempo não. Naquele tempo não. Naquele tempo, se você fosse pregar a verdade, você era apedrejado. Se você levasse a palavra do Senhor, você poderia ser enforcado. E Jesus não foi diferente. Não foi diferente com Jesus. Há um tempo atrás, eu parei para analisar. Só de você ler que Jesus, ele é o Filho de Deus, que veio na terra para nos dar o direito à salvação, já era para ser o maior motivo para toda a humanidade se sentir feliz em ouvir a palavra do Senhor. E como pode, antes mesmo dele nascer, alguém querer matar ele? Como pode pessoas serem tão cruéis a ponto de não ter uma humanidade dentro de si? E ali eu parei para analisar e comecei a observar que essa falta de humanidade, esse coração duro, havia naqueles homens dentro daquela sinagoga. Por mais incrível que pareça, eu olhei aqui, fui olhando. Jesus, ele fez muitos milagres. Mas a maior parte dos milagres, Jesus realiza dentro da casa. Dentro do templo. Eu fiz uma lista com 7 milagres que estão listados na Bíblia. Que Jesus, ele faz ou dentro ou na porta do templo. Se estamos aqui para sermos curados, para buscar a Ele, como pode estarmos aqui há tanto tempo e não recebermos a cura? Tem alguma coisa errada. Alguma coisa há de errado quando estamos na presença do Senhor e não há mudança. Jesus, ele veio para trazer a mudança. Quando estamos lá fora, vivemos uma vida dissoluta, de pecado, de luxúria. Vivemos de qualquer maneira, não queremos saber de nada. Não temos compromisso. Mas quando viemos para a presença do Senhor é diferente, as coisas mudam. Quando aceitamos a Jesus, entregamos o nosso eu para Ele, o nosso coração, a nossa alma, o espírito, o nosso corpo. Fazemos parte dEle. Assim como toda vez viemos aqui na igreja, ceamos, comemos o corpo de Cristo e bebemos o sangue. Ele está em nós e nós estamos nele. E eu comecei a olhar, o erro não estava naquela mulher. O erro não estava nela. O erro estava em quem estava na direção daquele lugar e não poderia sequer levar uma palavra de paz para aquela mulher. Pois eles prezavam você saber, mas não praticar. Eles prezavam olhar para você e ver que você está bem já era o suficiente. Mas tinham, porém, naquele tempo, as pessoas quando nasciam com algum tipo de deficiência, ou acontecia alguma coisa durante a sua vida que te causasse uma deficiência, você não poderia viver em sociedade. Você não poderia viver juntamente com os outros. Eu tenho por mim que, conjecturando comigo, que aquela mulher ela não ficava no meio. E ela não estava ali no meio entre todos. Ela estava num canto, separada, onde todos a viam, mas ninguém poderia ir lá e chegar nela, cumprimentar a ela, saber como ela estava. Aqui não fala se ela pediu a Jesus para ser curada. Pois eu tenho por mim que aquela mulher já estava ali há tanto tempo na sinagoga, há tanto tempo indo lá, ouvindo a palavra do Senhor, vendo ali todos os dias aqueles homens falar da Torá todos os dias ali com tanta vontade, mas que ela acabou perdendo a esperança de ser curada. Ela acabou perdendo a esperança de um dia poder ficar de pé novamente. E eu comecei a olhar e falei, Senhor, 18 anos, imagina. Eu tenho 22 anos de idade. Alguns anos a mais, misericórdia. É uma situação que hoje em dia, se formos olhar, é uma situação absurda que deixa a gente de cabelos em pé. E ali eu comecei a estudar um pouco mais. Fui mais a fundo. E ali no estudo que eu andei analisando, fala que uma pessoa curvada,
ela não consegue se pôr de pé. Ela não consegue olhar para cima. Ela só olha para baixo. E eu fiquei analisando. Muitas das vezes nós falamos aqui na igreja, nós temos que estar aos pés de Jesus. Nós temos que estar aos pés de Jesus. Nunca acima. Mas aquela mulher, ela não tinha outra opção. Aquela mulher, ela estava numa condição física. O seu físico não permitia ela chegar na sinagoga e olhar para ver Jesus naquele lugar. Ela não conseguia, até mesmo, eu tenho por mim, que ela não conseguia chegar e observar quem estava ali naquele lugar. Pois ela só olhava para baixo. Ela só ficava ali olhando para baixo, para baixo, para baixo, há 18 anos. Nos dias de hoje não é diferente. Muitas pessoas estão olhando para baixo. Não tomam atitude de olhar para cima. Nessa mulher aqui foi diferente. Pois ela tinha uma condição física que a impedia. Ela tinha uma condição que impedia ela de olhar para cima, de olhar no rosto de Jesus. Mas nós hoje em dia não. Estamos perfeitos, com saúde, de pé, podendo caminhar, falar, andar, conversar. Estamos aqui na presença dele porque ele permitiu. Mas muitas pessoas estão como aquela mulher hoje em dia. Estamos vivendo como aquela mulher, prostrados, deixando que o jugo do homem nos impeça de olhar para Jesus. Estamos nos submetendo a homens e não a Jesus. Estamos nos deixando levar por coisas de homem, não por causa de Jesus. Eu vejo o pastor sempre falar aqui que essa igreja é do Senhor. Essa casa é do Senhor. Mas quantas portas nós vemos falar que a igreja é do pastor fulano, a igreja é do pastor ciclano? Como assim? As pessoas estão se submetendo a homens. Não estão olhando para Jesus. Estão dentro da casa, mas Jesus não está presente. Jesus, ele não se faz presente aonde o homem comanda. Para Jesus fazer o milagre, a casa tem que estar aberta. Tem que ter um lugar para ele. Tem que ter um lugar. Esses dias mesmo eu estava em casa e eu comecei a lembrar da pregação do primeiro milagre. Quando Jesus, ele transforma a água em vinho. E ali eu vi o pastor falando e eu fui lendo, acompanhando, para mim poder ficar ali, que eu sempre estou acompanhando. E na palavra do Senhor fala que naquelas bodas, Jesus, ele foi convidado. Jesus, ele não chegou lá por acaso. Jesus, ele não entrou de penetra. Ou alguém chamou, Jesus, vem aqui só um pouquinho. Ou então Jesus somente chamara Jesus na hora de resolver o problema. Não. Jesus, ele foi convidado. O milagre aconteceu não porque tinha acabado o vinho, mas porque Jesus estava presente. Ele foi convidado. E quantas das vezes temos deixado de convidar a Jesus para a nossa vida? Falamos que nós aceitamos a Jesus. Nós o aceitamos. Mas e quantas das vezes deixamos de o convidar para estar conosco dentro do nosso lar? Estamos mais ligados nas coisas do mundo. Estamos mais atentos às coisas que o homem nos julga. O pastor mesmo acabou de falar aqui agora há pouco. Aquela mulher que era adúltera. Quantos acusadores não tinham? Aquela mulher, ela simplesmente poderia ficar frustrada e não correr atrás do que ela queria. Que era ser liberta. Que era ser livre daquele jugo a qual ela estava sendo acometida. Ela poderia simplesmente aceitar que ela era uma adúltera e deixar que a apedrejasse, sem correr atrás. Mas ela foi no único lugar onde ela sabia que haveria solução. Aos pés de Jesus. E Jesus, ele faz a diferença. Mas quantas das vezes estamos somente atrás de bênçãos, de milagres, de curas, mas não daquele que faz os milagres e as curas. O pastor me mandou mensagem hoje cedo
E eu saí mandando mensagem para todo mundo no WhatsApp, convidando. Alguns só visualizaram, outros disseram amém. Outros diziam que viriam, mas não vieram. Mas teve uma pessoa que eu levei até um susto quando me respondeu, porque sempre eu mando e a pessoa nunca me responde. Hoje ela me respondeu e virou e falou para mim: a sua igreja é aquela que fica perto do campo? Eu falei: sim. Começa que horas? 4. Aí eu vi que ela demorou para responder, tá digitando. Eu larguei o celular, fui fazer o que eu tinha que fazer. Quando eu voltei, aí tinha uma mensagem dela: na sua igreja entrega a revelação? Eu comecei a rir antes de responder. Eu parei e falei: Senhor, como pode? Aí eu falei para ela, só mandei assim para ela: somente quando Deus manda. Até tem, mas só quando Deus manda. E ali ela falou: ah, tá. Só assim, ah, tá. E aí logo pensei comigo: essa não vai. Não vai, porque está atrás de revelação. Está atrás do milagre, mas não vem por causa de Jesus. Essas cadeiras estão vazias, mas não é por causa da pandemia. Não é por causa de um vírus que está matando. Não é por medo. É simplesmente pessoas que vêm para poder buscar a cura, o milagre, a libertação, mas não querem Jesus. Pois podemos passar na rua agora. Tem rodinha na mesa do bar. Nas praças estão vazias, mas nas casas estão cheias. Estão tendo confraternizações. O fim de semana está chegando, as casas enchem. A casa que tem um quintal no fundo fica cheia. Principalmente aqueles que falam: não vou na igreja por causa de doença. Os lugares estão totalmente cheios, mas as casas do Senhor estão ficando vazias. E todas as vezes que uma casa se levanta, se ergue para pregar a verdade, ela começa a ficar vazia. Porque o diabo, ele não fica onde tem verdade. O diabo, ele reconhece Jesus antes mesmo de você anunciar ele. Nos milagres passados, alguns deles aqui falam, como aquele endemoniado, que antes mesmo de Jesus chegar nele, ele vem correndo aos pés de Jesus. Ele reconhece que Jesus é o Filho de Deus. E é assim, meus irmãos. Todas as vezes que acontece o milagre, tem alguém para se levantar. Alguém se levanta contra. Alguém não quer ver a minha e a sua felicidade. Alguém não quer. E é mais abaixo aqui fala que, tomando a palavra, o príncipe da sinagoga, indignado, porque Jesus curava no sábado, e disse à multidão: seis dá é que mister trabalhar? Nestes, pois vinde e serdes curados, e não no sábado. Aqueles homens, eles não estavam indignados porque Jesus curava no sábado. Eles não estavam indignados porque Jesus estava ali pregando de uma forma diferente. Eles estavam indignados porque pela primeira vez alguém se levantou para pregar a verdade, para levar a cura a quem estava ali há muito tempo e não tinha. Pois Jesus, ele chega aonde o homem acha que não tem mais solução. Jesus, ele entra nas causas onde a gente não consegue colocar a mão. Por quantas das vezes tentamos alcançar algo e não conseguimos. Mas e se Jesus se levantar lá do trono dele e vir colocar a mão? Eu te faço uma pergunta: ele vai alcançar a sua causa? Ele vai conseguir colocar a mão dele? Vai. Ele vai, porque ele é o Filho de Deus. Ele vai porque ele veio para dar vida e vida com abundância. Ele veio para derrubar todo o jugo que o diabo colocou sobre nós. Ele veio para quebrar qualquer palavra de maldição, de inveja, de olho grande que o mundo lá fora coloca. Estamos vivendo em tempos de crise, em tempos de morte, em tempos de que uma hora ou outra acaba uma pessoa morrendo. E aonde está a diferença? Jesus, ele está no nosso meio.
Todo o tempo. Ele não nos abandona. O Espírito Santo está ao nosso lado a todo momento. Muitas pessoas morreram, outras estão curadas. Mas e a palavra do Senhor? Muitos estão indo atrás de revelação. Só vão se tiver uma revelação, se tiver um tapete de fogo, igual o pastor mesmo fala. Mas e Jesus? Será que onde você está indo tem Jesus? Será que onde eles estão indo lá fora tem o Espírito Santo na casa? Ele se faz presente? Jesus é o Senhor da casa? É assim, meus irmãos. Estamos vivendo num mundo de hipocrisia, aonde pregar o errado, esconder a palavra do Senhor, a palavra da verdade, é mais importante do que você pregar a verdade e a sua igreja ficar vazia. É mais fácil você ter uma igreja cheia, pregando cura, bênçãos, palavras de conforto, mas esquecendo a verdade. Eu creio que todos aqui já fomos em algum lugar que só canta, só pula, mas não tem uma palavra de verdade. A palavra que tem ali é um versículozinho no máximo e acabou. Eu falei comigo mesmo: Senhor, não me deixa pisar na casa que o Senhor não tiver. Pois eu não quero ir lá para ver o homem falando comigo. Eu quero ir aonde o Senhor estiver. Aonde o Senhor estiver, eu vou. Portanto, eu já recebi alguns convites para ir a alguns lugares e eu não consegui ir, por mais que eu quisesse. Deus não permitiu ir. Eu ficava ali, mas na hora eu até esquecia. Mas depois eu lembrava que Jesus, Ele, se não estiver na casa, quem comanda é o homem. Se estamos sujeitos ao homem, como vamos nos submeter a Jesus? Jesus, Ele realiza curas e milagres. Está à nossa disposição a todo o tempo. A todos os momentos podemos falar com Ele. E aonde está o nosso coração aberto para receber a palavra da verdade, a correção? Aonde está? Se estamos dispostos a receber a cura, o milagre, as bênçãos que o Senhor tem para nossas vidas, os sonhos a serem realizados por Jesus, por que não podemos aceitar as palavras de correção? Por que não podemos aceitar a verdadeira doutrina de Jesus? Eu comecei a observar há um tempo atrás, uns 2, 3, 4 meses, acho que quase desde o início do ano. Todas as vezes que alguém chegava e falava algo comigo, que eu não gostasse, ou que fosse errado, eu virei e falei: mas Jesus não permite isso. Na palavra do Senhor fala que isso é errado. Por que eu vou fazer? E eu questionava isso com as pessoas. E a pessoa me mandava um oi no outro dia. Nos outros dias só comentava o meu status, só visualizava. Quando eu vi que não, nem status mais visualizava. A pessoa simplesmente parou de falar comigo. Eu comecei a viver aquilo que eu tenho ouvido ser pregado aqui. Eu comecei a exercer aquilo que eu tanto tenho ouvido. Eu comecei a ver o mundo de forma diferente. Comecei a colocar a Jesus como prioridade. A dar mais ouvidos à palavra do Senhor do que o que é bonito lá fora, do que o que brilha lá fora. Seja o que for, temos que abandonar tudo por Jesus. Pois não adianta estarmos lá fora, numa roda de amigos, bebendo, fumando, fazendo coisas que não agradam ao Senhor. Estarmos em casa mesmo, mas não estamos estando atento às palavras do Senhor. Não adianta ter tudo isso que o mundo lá fora oferece e no fim das contas ficarmos aqui ou ir para o inferno. Mais vale perdermos tudo aqui do que a nossa salvação. Mais vale não termos nada, não termos amigos, estarmos sempre sozinhos,
e ter o verdadeiro amigo do nosso lado. Há um tempo atrás, uma pessoa virou e falou para mim que eu poderia ter perdido um grande amor por falta de sabedoria e não saber lutar. Eu não respondi. Eu falei, eu não vou responder, Senhor. Vontade não me faltou. Porque na palavra do Senhor fala que se eu tiver que perder a minha mãe, o meu pai, meu irmão, meu amigo, meu vizinho, o desconhecido, por amor de Cristo, eu perco. Eu deixei quieto. Eu falei, eu não vou responder, porque uma pessoa mais velha pode achar que eu estou falando na ignorância e piorar a situação. Fiquei quieta. Não respondi. Mas tem essa situação. Eu comecei a ver que o que eu estava fazendo da minha vida estava me afastando de Jesus. Se está me afastando, isso significa que não é bom para mim. Então temos que fazer aquilo que agrada ao Senhor. Temos que fazer aquilo que agrade ao Senhor, mesmo que doa. Mesmo que vamos chorar, mesmo que vamos sofrer. Mas está agradando aquele lá em cima, é o que importa. Aqui fora, estamos aqui. A igreja tem que ser fechada até 6 horas. Mas estamos aqui. Levando a palavra do Senhor. Não deixando de levar a palavra do Senhor. A 1 minuto sequer. Então, meus irmãos. Nessa tarde, eu só quero ler o versículo para os irmãos, a qual eu abri nesta manhã. Que fala aqui na palavra do Senhor em Ezequiel 36, versículo 26. E vos darei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo. Tirarei o coração de pedra, e vos colocarei um coração de carne. Nessa tarde, meus irmãos, o Senhor, Ele quer tirar tudo aquilo que te impede de alcançar tudo o que Ele tem para mim e para você. Ele quer tirar. Se é algo que nós não podemos tirar, Ele pode. Mas aí, aqui está a questão. Você vai permitir Jesus tirar? Jesus, Ele quer. E Ele pode. Falta eu e você dizer para Ele, Jesus, tira. Faz o que tiver que fazer e eu estou nas tuas mãos. Nessa tarde, o coração de carne, o coração novo, limpo, disposto a adorar e servir a Ele, está na sua frente, no alcance das suas mãos. A decisão de estender e aceitar é sua e é minha. E eu, nesta manhã, eu aceitei. Eu aceitei o meu novo coração, disposto a adorar o Senhor, independente da situação. Aí eu quero dizer, somente deixar essa pergunta para os irmãos. Você vai aceitar a Jesus como o único suficiente e salvador da sua alma, pregando a verdade, aceitando a correção do Senhor e vivendo para Cristo todos os momentos? Porque aquele que vive para Cristo aqui, ele alcança um galardão inestimável. O reino do céu é algo que não tem valor nenhum aqui no mundo, no nosso mundo, que consiga dizer. Então, meus irmãos, nessa tarde, não deixe que nada venha te impedir de estar adorando ao Senhor. Lembre-se, Jesus, Ele está à nossa disposição desde que estaremos para Ele. Não é somente querendo, mas também dando a Ele. Como fala na palavra do Senhor, de graça dai e de graça recebeis. Amém? Nessa tarde é somente isso que eu tenho para deixar para os irmãos, que eu não pude falar, que o Espírito Santo fale melhor em cada coração nesta tarde. Amém, Jesus? Louvado seja Deus. Nós já vamos finalizar, irmãos, esse trabalho. E o engraçado de tudo é que aquela mulher, durante 18 anos, vivendo daquela forma, olhando para baixo, olhando para o chão, quando Jesus falou para ela, mulher, endireita-te,
ela não entendeu. Jesus teve que tocar nela para ela ser curada e aquela enfermidade sair, aquele espírito de enfermidade que estava na vida daquela mulher ser retirado. Então, às vezes nós passamos 18 anos, tantos anos na presença do Senhor, louvado seja Deus, entrando e saindo da mesma forma. Mas que você venha guardar essa palavra no seu coração, que você não se permita entrar e sair da casa do Senhor da mesma forma. Eu sei que nessa tarde o Senhor falou aos nossos corações. Se coloque de pé, irmãos. O pastor ainda teve que dar uma saidinha, porque as coisas estão tudo fechando cedo, então só Deus na terra. Mas nós vamos finalizar nessa tarde este trabalho. E se lembre, não se permita sair da presença de Deus da maneira que você chegou. Receba alívio, receba conforto, aleluia, receba cura da parte de Deus, no nome de Jesus, amém? Deus, em tua presença, Pai, eu te glorifico pela vida da Priscila, Pai, que nos trouxe essa palavra. Ó Deus poderoso, que nós viemos atentar, a não olhar para baixo, a não se acomodar de chegar na tua presença, meu Senhor, e sair da mesma forma. Ó Deus, que esse comodismo, ó Deus, que venha cair por terra, que venha sair de nossa vida, que venha sair da nossa mente, de toda prisão espiritual. Louvado seja Deus, que nos impede de ir mais fundo na presença de Deus, que nos impede, meu Senhor, de te buscar verdadeiramente. Ó Pai, que toda enfermidade espiritual que nos faça, meu Senhor, retornar da mesma maneira, que venha cair por terra agora, no nome de Jesus. Que toda conformidade, ó Pai, caia por terra no nome de Jesus. E todo aquele que entrar neste lugar, e todo aquele, meu Senhor, que colocar a planta dos pés, ó Pai, na tua casa, meu Senhor, venha com um propósito. Ó Deus, venha com um coração focado em ti, Jesus. Ó Deus, que nós viemos entrar na tua presença, Pai, mirando para o alvo, com a cabeça erguida, curados pelo sangue de Jesus Cristo de Nazaré. Ó Deus, permanece conosco nesta semana. Ó Deus poderoso, que semana que vem tudo venha voltar ao normal, ó Pai, e nós possamos voltar a cultuar livremente, meu Senhor. Mas eu creio e eu sei que o poder está em tuas mãos e que o Senhor está no controle de tudo, ó Pai. Permanece conosco, nos abençoando, em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo de Deus. Amém, irmãos? Domingo vai ser culto lá na sede de manhã, tá? Até voltar ao normal, nós vamos ficar aqui só no propósito na quinta-feira e na sede no domingo de manhã, às 9 horas da manhã. Amém, irmãos? A bênção apostólica, que o grande amor de Deus, a graça, a comunhão e as doces consolações do meio Espírito Santo seja com cada um de vós, e todos digam amém. Vão em paz em nome de Jesus.